que entender esto, ¿sí? Tú me puedes ir. Si tú vas, no me estás cuidando, porque yo te voy a tener que cuidar a ti y a mi papá. Na psicanálise, a questão da morte é ligada a Thanatos. Eros está ligado à vida e Thanatos à morte. Quem tem essas teorias aí, essa teoria é Freud, segundo Freud. Então nós vivemos entre a luta de Eros e Thanatos, entre a luta da vida e da morte, né? E é isso que a gente está trazendo hoje no canal. É uma minissérie que me impactou muito desde o começo, tanto que me hipnotizava, não conseguia deixar de assistir. A personagem de Bárbara de Reggio era impactante, né? Ela passa por várias situações difíceis no começo da vida, a questão da violência que ela sofre, a vida difícil que se tem em periferia mesmo, né? Gente pobre, né? E ela se torna justiceira pelo meio que ela vive, né? Não porque ela escolheu. É como se ela não tivesse tido escolha. Muitas vezes as pessoas só têm aquilo, né? Por mais que diga, escolheu. É o meio que vive, né? Que faz a pessoa. Mas o que deixa, assim, mais forte em relação ao personagem dela é que é um personagem humano, né? Tem os dois lados. Ela não é uma pessoa má que você vê só o lado da vingança. Ela é, sim, má, mas ela tem um lado humano, assim. Ela é uma boa mãe, né? Aquele encontro dela com a filha é muito impactante, né? O amor que ela tem pelos irmãos, pela mãe, né? A gente vê o sofrimento dela ao perder a mãe, os irmãos. Então esse é o lado humano, né? A gente hoje em dia nós não classificamos mais o personagem apenas como vilão, né? É o vilão-herói, entre aspas, ou o anti-herói, né? É igual aquele filme da Malévola. Por que ela se tornou aquela pessoa? Por causa da vida que ela teve, né? Por tudo que aconteceu, então ela se tornou uma pessoa má. Mas tem o lado bom também, quando ela cuidava daquela personagem, né? Daquela criança. Colocamos esse diálogo, esse dialogismo entre o personagem da Tijeras com a Frida Kahlo, porque elas são mexicanas, elas lidam com o mesmo aspecto, né, a questão da morte. A Rosário, por um lado, perde todos que ela ama, quase todos os familiares, vai perdendo um por um, então ela tem que lidar com a morte, porque ela também mata, por necessidade. Por outro lado, Frida Kahlo, ela sofreu aquele acidente muito jovem e ela ficou com aquele defeito no corpo, né? Aquela dor crônica na coluna, teve que amputar a perna. Ela sofria muito por aquela doença que ela tinha e ela pintava muitas vezes deitada, né? E ela fazia o autorretrato dela, tem vários autorretratos, e cada um tem uma simbologia, a maioria é referente à dor física. Muitas vezes se vê a figura da morte, porque ela, apesar de ter momentos felizes, às vezes ela desejava a morte. A última coisa que ela falou antes de morrer é mais ou menos isso, que ela iria morrer e não queria mais voltar. Tem gente que, né, que acredita em reencarnação e quer voltar em outras vidas. Ela não queria, porque ela tinha sofrido tanto que ela desejava a morte. Então se vê nos quadros dela muitas imagens da morte, representada pela caveira, né?
E assim, no México, essa história da morte tem uma outra conotação. Eu sei que tem muitas religiões que abominam, odeiam a ideia da morte. Todos nós seres humanos odiamos porque nós temos medo. Essa é a verdade. Mas no México eles fazem o culto aos mortos. Tem a La Catrina, parece, eu não lembro o nome, é mais ou menos isso, que é a figura da morte, né? E eles adoram essa imagem, eles fazem o culto aos mortos, e para eles não tem problema nenhum festejar os mortos. É diferente daqui que tem certas religiões, né? Tem uma religião que é assim, né? Ah, se você passar perto de tal lugar ou entrar, você tá cheio de espírito, né? Não sei o quê, essas coisas assim. E essa é uma questão de crença, porque aí vai da mente da pessoa. Se a pessoa acredita, ela vai ter isso com ela. Se não, então no México essa simbologia da morte é diferente. Quando você está lidando, por exemplo, com tarô, a imagem da morte, ele representa renovação, novos recomeços, né? Renovação, novos caminhos. Então, são simbologias diferentes. Então, eu trouxe essas duas questões aí, né? Essas duas personagens estão ligadas e são mexicanas. México é um lugar belíssimo, com muitas praias. Cancún tem as pirâmides, né? Com muitos mistérios, muito ocultismo. Um dia a gente pode falar sobre isso também. E deixe sugestões para que nós possamos falar aqui no vídeo. E são essas dicas de filmes, séries, cultura pop. E aguardo vocês nos próximos episódios.